alguém, ele vai testar o seu conhecimento e firmeza na palavra, vai testar o quanto você entende e o quanto você crê. Ele faz uma pesquisa, ele lançou uma distorção para Adão e para Eva, uma controvérsia. Você notou? Não é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Eu acho que se fosse eu responder, se eu não comer de nenhuma árvore do jardim, eu vou morrer, né? Podia comer, mas você viu que ele lançou, né? Ele lançou e disse: não comerei de toda a árvore do jardim, para saber o que ela ia dizer, qual é a resposta. Ai, pastor, a gente não tem que conversar com o diabo. Tem sim. Tem, pastor. Vou te mostrar que tem. Principalmente quando o diabo vem tentar, você tem que falar na palavra. E foi o que ela fez de início. Ela começou bem, porque a Eva respondeu. A Eva respondeu, não 100%, mas a ideia central ela tinha da morte. Quer ver que ela respondeu? Diz assim no versículo 2, ó: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto que está no meio do jardim, disse Deus. Olha como ela conhecia a palavra de Deus, ó. Disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. A gente fala muito mal desse nem nele tocareis, né? Os pastores, já viu os pastores detonando isso aqui, né? Os pastores detonando, a Eva ela não sabia o que Deus tinha dito, nem nele tocareis, ela fez uma acréscimo. A gente também não recita os versículos igual. Você recita os versículos exatamente como é? A gente não recita exatamente, mas a ideia central a gente tem. Claro que a gente recita os versículos, mas você vai ver que as pessoas muitas vezes não recitam o versículo exatamente como é. E até as traduções hoje, tem tradução revista e corrigida, tem tradução revista e atualizada, tem linguagem de hoje, meu Deus do céu, tem 1001 tradução da Bíblia. E aqui no caso ela disse: nem nele tocareis. Mas a ideia central, olha que ela disse, ó: nem nele tocareis, para que não morrais. Ela sabia que ia morrer. Ela sabia que não podia. Ela disse que não podia tocar. Se ela quisesse pegar, fazer balãozinho, ela podia fazer, ela não podia comer. Ela não podia ingerir aquilo ali, ela não podia colocar para dentro. Ela podia até ficar olhando, podia até tocar, como eu disse, podia arrancar do pé, jogar no chão, podia fazer tudo, só não podia comer. E ela sabia que ia morrer. Ela não sabia, nem Adão nem Eva não sabiam o que era a morte, mas sabiam que teria uma consequência. Isso ela sabia. E isso é interessante que eu coloquei aqui, ó, né? Uma coisa que me chama bastante atenção, que Eva começou bem, respondeu, não com tanta perfeição como eu disse, né? Mas pelo menos ela mostrava que sabia que a morte a consequência ia acontecer. Ela sabia que a morte ia acontecer. Toda pessoa que ela está para pecar, toda pessoa que está para cometer o ato do pecado, a pessoa sabe que tem consequência. Todo mundo sabe, inclusive, principalmente a gente que está na igreja. Principalmente a gente que já conhece um certo, vamos dizer assim, um certo tanto da Bíblia Sagrada, a gente conhece um pouco, então a gente sabe que vai ter consequências. Mas mesmo assim, o diabo, pessoal, eu não posso dizer que o diabo é bom nisso. Eu não gosto de falar Satanás é bom nisso. Mas se tem uma coisa que eu entendo, eu até coloquei no meu estudo, no meu ponto de vista, o Satanás é forte no quê? No poder de sugestão. Eu quero que você me mostre na Bíblia Sagrada aonde ele pegou a Eva pelo braço e levou até a árvore. Está escrito isso? Não. Me mostra na Bíblia Sagrada aonde Satanás arrancou o fruto da árvore e deu na mão dela. Acha na Bíblia? Não. Você sabe como é que ele derrubou? Falando. Ele usa só poder de sugestão, ele vai sugestionando. Satanás ele continua fazendo isso, porque quando a Eva disse: não vou morrer, se eu tocar, se eu comer do jeito que ela falou ali, eu vou morrer. Olha só o que ele disse, ele só fala, ele só usava a serpente para falar. E aí ele diz assim, ó: então a serpente disse à mulher: certamente o quê? Não morrereis. Ou seja, bateu de encontro com a verdade que ela tinha dito, falou algo contra. E aí eu coloquei no estudo, como eu te disse, o que existe do meu ponto de vista mais forte em Satanás é o seu poder de sugestão e influência na mente das pessoas. Em nenhum momento ele pegou o fruto da árvore e deu na mão de Adão e Eva. Pelo contrário, ele apenas falou. Agora o poder de escolha e decisão é do ser humano. Tanto Deus quanto o diabo trabalham com palavras. Você nota que Deus em nenhum momento me pegou pelo braço, pela perna ou pelo pescoço e me trouxe para a igreja para me converter. Em nenhum momento o diabo pega alguém pelo pescoço e leva lá para o prostíbulo. E o diabo não faz isso. Tanto Deus quanto o diabo trabalham com palavras. E você que tem o poder de escolha.
Você que tem o poder de decisão, você que decide. Se você abrir a sua Bíblia agora em Deuteronômio capítulo 11, deixa marcadinho aqui, vamos para o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 11, 26. É bem simples, o texto já é conhecido nosso. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Rapidinho aqui, depois nós já vamos voltar. Quem é que está entendendo aí, pessoal? Você sabia que o diabo continua usando a mesma tática para derrubar as pessoas. Então aqui diz assim, ó, 11, 26. Você conhece? Eis que hoje eu ponho diante de vós o que? A bênção e a maldição. A bênção é quando ouvirem os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos manda. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes o quê? Quem são esses outros deuses? Me diga. O diabo, outros deuses que não conhecestes. Então aquele negócio, a bênção é quando você está diante de qualquer situação e você escuta a palavra de quem? E qual que é a maldição? Quando você está diante de qualquer situação, você escuta quem? O diabo. Tanto Deus quanto o diabo, eles trabalham em palavras, é poder de sugestão. Agora quem vai escolher e vai decidir sou eu e você. Só que me chamou a atenção uma coisa na Eva. A Eva, quando a serpente falou, ela respondeu. Agora encontra na Bíblia Sagrada, depois da primeira resposta dela, encontra mais uma vez na Bíblia Sagrada, que você procure, ela respondendo de novo ao diabo. Ela começa a fazer uma coisa muito brava. No começo ela pegou e pá, não, a gente não pode comer da árvore da ciência do bem e do mal, nem podemos tocar, porque a gente vai morrer. Aí o diabo disse, não, você não vai morrer. Aí o diabo começa a encher de argumento. Volta lá para Gênesis. Aí ele começa a encher de argumento, e ela não responde, pastor Wesley. Ela não continua respondendo. Quem é que lembra de Jesus em Mateus capítulo 4 ou Lucas capítulo 4? O diabo falava com Jesus e Jesus dizia, está escrito. O diabo falava e Jesus dizia, está escrito. O diabo falava e Jesus dizia, está escrito. E a Eva fez isso? Por isso que eu digo, a gente tem que falar com o diabo. Tem, pastor? Tem que falar. Até ele sair. Até ele ir embora, você não peca. Só que quando você para de falar e ele continua falando, você está muito suscetível a cair. Porque quando o diabo da primeira vez, a Eva respondeu, o diabo não se deu satisfeito. Não, certamente não vai morrer. Por isso que ele é chamado pai da mentira, né? Primeira mentira na Bíblia Sagrada, ele lançou. E aí diz aqui no versículo, já que estamos aí, no 4, né? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. E aí olha só que coisa interessante que vem agora. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos. Lembra desse agora aí, pessoal? E sereis como Deus, sabendo o bem e o que, pessoal? E o mal. Que desgraçado. Por que o senhor falou desgraçado, pessoal? Porque é um desgraçado. Ele sabia de uma coisa. Se você vai meditar, eu não quero que você vá para lá, senão a gente vai demorar muito. Mas Isaías 14 e Ezequiel 28, você anota fazer um estudo em casa. Isaías 14 e Ezequiel 28, teologicamente alguns dizem que faz referência a Lúcifer ou a Satanás, nessas duas passagens. E diz que nessas duas passagens, Lúcifer, a estrela da manhã, a estrela da alva, diz que ele foi debilitado, ele caiu, foi lançado no inferno e tal, aquele negócio todo. Ou seja, ele caiu porque ele teve orgulho, e ele quis ser igual a quem? A Deus. Ele quis ser igual a Deus. E olha que coisa interessante, o diabo sabe uma coisa, e aqui eu quero que você preste bem atenção. Se tem uma coisa que eu creio que o diabo sabe, que Deus é justo. E que se ele caiu por querer ser igual a Deus, e ele caiu por causa disso. Se ele fizesse o ser humano querer ser igual a Deus, o ser humano também ia cair. Desgraçado. Você entendeu? Olha só que coisa interessante. Como é que ele fez para cair? Ele se levantou para ser igual a Deus. O que é querer ser igual a Deus? É passar por cima da palavra. Querer ser igual a Deus é você não querer viver o que Deus fala. É você querer estar acima do que Deus fala. E ele caiu, e ele disse, espera aí, se eu fizer o homem se ensoberbecer, se eu fizer o homem se orgulhar, ele também vai cair. Porque Deus não é injusto. E se eu fizer isso, eu cair, o ser humano também cai. Então ele disse, não, para Eva, certamente você vai ser igual a Deus. Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Aí que eu falei com você, lá em Isaías 14, Ezequiel 28, fala isso.
Lá fala exatamente isso, que por ele querer ser igual a Deus, ele caiu. E ele está querendo fazer o homem fazer isso, se levantar contra aquilo que Deus disse. E a Eva não responde nada, a Eva fica quieta. Pelo contrário, olha o que a Eva faz. Aqui vem o versículo 6, é muito forte. O 6 diz assim, ó: e vendo a mulher que aquela árvore era o que, pessoal? Boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Tá, aqui tem muita coisa, presta atenção agora que isso aqui é forte. Irmãos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, vamos lá, aquilo que é bom, agradável e perfeito. Olha que coisa interessante, o fruto que ela estava olhando era bom e agradável, mas não era perfeito. Tudo que é de Deus, tudo que é de Deus é bom, agradável e o que, pessoal? Perfeito. O que ela estava desejando era só bom e agradável. Por que não era perfeito? Porque ela ia passar por cima da palavra. Só que a Bíblia Sagrada diz aqui que ela ficou vidrada olhando. E o diabo fez uma coisa. Você já viu plug de tomada? Você já viu, né? Plug, né? Você vê que o plug tem 2 buraquinhos, né? Tem 2, agora tem 3, né? Mas geralmente tem 2, né? Então o que acontece? A Eva estava plugada, os ouvidos a serpente falando e os olhos olhando. Cuidado! Cuidado você não ficar plugado naquilo que o diabo está falando. Quando você olha para uma coisa, o diabo começa a falar: não, tu pode pegar, não, tu pode fazer, não, tu pode dizer. E você está olhando para aquilo ali e está escutando. Você está hipnotizado para aquilo. E é assim que as pessoas caem em pecado. Já não escutam mais Deus, já deixam a palavra de Deus, como diz a Bíblia Sagrada, né? Lança para trás das suas costas, para trás de si. Quantas pessoas deixando a palavra de Deus de lado e ficam vidradas, olhando para aquilo ali e escutando o que o diabo está falando. A pessoa fica ligada naquilo. E aí o que acaba acontecendo com a pessoa? O que aconteceu com a Eva? Aí ela foi lá, tomou do seu fruto e comeu. Hoje teve um pastor bobo, né? Que falou: pastor, qual que era o fruto? Qual que era o fruto que a Eva comeu? Eu falei: como assim, qual que era o fruto? Qual que era o fruto que ela tomou e comeu? Eu falei: não sei. Ele falou assim: era coco. Não, diz que ela tomou e comeu. Que para de coco, rapaz. Não, os pastores têm, olha. Eu falei: de onde você tirou essa inspiração? Não, pastor, se ela tomou e comeu, só pode ser coco. Não, os caras têm um negócio, né, pra... Falei: que, ó, rapaz, que inspiração, né? Claro que não era coco, né, pessoal? Era pecado. Cuidado, pessoal. Não era coco não, irmão. Sai com isso da cabeça. Você vai dizer para ir para cima e para baixo que o pastor Michael pregou que era coco. Aí vai ficar feio para mim aqui em São Paulo, né? Não, não era coco não. Mas o que mais me chama a atenção, o pessoal que ela tomou e comeu. Outra coisa que os pastores falam bastante, eu discordo um pouco. Onde é que estava o Adão nessa hora? O Adão estava ali. Estava ali, pastor, estava. Diz que ela tomou, comeu e deu para o seu marido. Não é na Bíblia. Ele estava ali. O pastor ficou quieto, escutando tudo. Estava ali. Pastor, mas ele estava ali. Lê a Bíblia. Estou errado? Vamos lá. Finalzinho do versículo 6. Tomou do seu fruto e comeu. E saiu procurar onde estava Adão. Está escrito isso? E foi buscar onde Adão estava. Não, está escrito o quê? E deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. Isso aqui dá para mostrar claramente que ele estava do lado dela. Só que aqui tem uma coisa interessante. Vamos para Tiago agora rapidinho. Tiago, vai lá. Fuano, vamos lá, mais um pouquinho. Está dando para entender a palavra, irmão? Não, outro pastor falou um negócio, pastor, para mim que... Ai, meu pai amado, que o Jacó não sabia escrever. Jacó não sabia escrever nem ler. Ele disse: ué, por quê? Porque ele amava Raquel e não lia. Para que ser besteira, pastor. Vocês entenderam? Diz que Jacó não sabia ler nem escrever. Eu falei: ué, por quê? Porque ele amava Raquel e não lia. Lia era outra mulher lá. Não, os caras têm umas besteira, né? Diz que o Adão não sabia. Só essa. Diz que o Adão não sabia como fazer conta de número, né? Diz que o terceiro filho dele botou o nome de 7. Tá na Bíblia, né, pastor?
Diz que o terceiro filho dele botou o nome de quê? De Sete. Ele contou 1, 2, 7. Tiago capítulo 1, pessoal, versículo 14. Abre aí. Tiago capítulo 1, versículo 14. Eu quero te mostrar agora como é que o diabo muitas vezes ele usa um efeito dominó para derrubar alguém. Então note aqui, pessoal, o pastor Mike, só você entender. Nós vamos ler agora a família do diabo, podemos assim dizer, né? Você vai ver as 3 gerações de Satanás nesse versículo que eu vou ler para você agora. São as 3 gerações, e foi o que o diabo usou contra Eva e Adão. Por que não Adão e Eva? Calma que eu vou chegar lá, você vai entender. Está aqui, ó, Tiago capítulo 1, versículo 14. Mas cada dois ou cada um? Cada o quê? Cada um, sublinha um aí, tá? Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua o quê? Própria concupiscência. Agora olha a família do diabo aqui, as 3 gerações. Tem a avó, a mãe e a filha. Tá aqui, ó. Havendo com a concupiscência concebido. Opa, nasceu a concupiscência, a avó. Dá luz ao pecado, a mãe. E o pecado sendo consumado gera quem? A morte, a filha. Então está aqui a família do demônio: o desejo, o pecado e a morte. As 3 gerações. Agora eu quero que você entenda o que aconteceu lá em Gênesis. Olha só, o Adão, ele não tinha concupiscência pela árvore. O Adão não tinha concupiscência pela árvore, mas a Eva tinha. Só que o diabo queria derrubar o Adão. Mas quem é que ele via lá fedendo ao redor da árvore? Quem ficava lá ao redor da árvore? A Eva. A Eva ficava lá. O diabo queria derrubar o Adão, mas o Adão não chegava perto da árvore. Só que depois que a Eva foi criada por Deus, a Eva ficava ao redor da árvore. E o diabo percebeu que a Eva tinha inclinação pela árvore. Só que quem é que vivia atrás da Eva? O Adão. Por que você está rindo, irmão? Você entendeu como é que foi? Então o que acontece? O diabo ofereceu o fruto para quem? Para Eva. E quem é que deu o fruto para Adão? A Eva. Então cada um é tentado conforme a sua própria concupiscência. A Eva era para o fruto. E o Adão era para quem? Para Eva. Então o diabo sabe cada um de nós aqui o que a gente tem a inclinação e a concupiscência, o desejo, né? Desenfreado. Ele sabe cada um. Tem gente que sabe. O diabo sabe, tem uns que é com mulher, mas não é com dinheiro. Tem uns que o diabo sabe que não é com dinheiro, mas é com água. Tem uns que o diabo sabe que é com outra coisa, é com homem, e assim por diante. O diabo sabe a sua inclinação. E muitas vezes não é para qualquer tipo de mulher. Muitas vezes é para aquela mulher, é para aquele homem, é para aquilo. Muitas vezes não é o dinheiro, mas você tem uma inclinação para pegar uma coisa que não é sua, não é dinheiro, é outra coisa. Você tem inclinação para aquilo ali. E o diabo sabe disso, então cada um ele vai tentando desse jeito. E aí houve um efeito dominó, porque o diabo derrubou a Eva para pegar o Adão. Você deu para entender? E ele derrubou. Volta lá para Gênesis, vamos rapidinho, estou quase acabando. Posso pregar mais um pouquinho? Não? Vamos ou não vamos? Olha para o teu irmão que está perto de você, cuidado com o diabo. Vigia, irmão. Eu estou pregando aqui, você está dando um pouquinho de risada aí, mas isso aqui é sério. É sério isso aqui, pessoal. Então a Eva, o pessoal não respondeu. Então se a Eva tivesse dito, não, eu não posso comer que eu vou morrer, aí o diabo ia inventar outra coisa. E se ela dissesse, não, eu não posso comer que eu vou morrer, aí o diabo ia inventar outra coisa. Não, porque Deus disse. Se a Eva continuasse, porque Deus disse, porque Deus disse, porque Deus disse, porque Deus disse, ela tinha pecado, e você nunca teria dor no corpo, nem teria falta de dinheiro. Um dia me dá vontade, moço. Se ela estiver lá em cima, eu quero conversar com ela assim. De pé de orelha, assim, né? Fazer uma conversinha assim, ó. Sabe aquelas dores que eu senti no corpo lá embaixo? Aqueles dias que deu tanta dor que eu cheguei a vomitar. Aqueles acidentes que deu, era gente no crack, na coisa, né? O que tu foi fazer aquilo? Se tu ficasse, não, Deus disse. Não, porque cala a boca, não, serpente. Não. Fico na palavra. Nada. Ela respondeu uma vez só na palavra, depois não respondeu mais. Consentiu, aceitou, olhou e escutou, os ouvidos e os olhos ligados. Aí deu para o marido apaixonado pela Eva, comeu também. O que aconteceu, pessoal?
Exatamente o que o diabo disse. Abriram-se os olhos deles. E olha o que aconteceu, pessoal, no próximo versículo 7. Então foram abertos o que, pessoal? Os seus olhos, a Bíblia diz. E de ambos. E conheceram que estavam o que, pessoal? Nus. E cozeram folhas de figueiras. E fizeram para si o que? Aventais. Agora isso aqui é uma coisa muito forte. Me chamou bastante atenção isso aqui. Eu até coloquei aqui no meu estudo. Eu coloquei o seguinte assim, quando a Bíblia conta que Eva tomou e deu fruto ao seu marido, ou está ao seu lado, então concluímos ali, eu já expliquei essa parte aqui para você. Aí eu coloquei assim, quando o pecado é consumado, olha aqui, presta atenção agora, vem instantaneamente a condenação, porque são abertos os olhos do entendimento daquilo que você fez. É o famoso peso na consciência. Então, a hora que você experimentou, vem aquele peso na consciência. Por quê? Porque de fato são abertos os teus olhos. Meu Deus, o que eu fui fazer? Porque agora a Eva olhou para Adão, e o Adão olhou para Eva, e eles começaram a sentir vergonha. Alguma coisa mudou neles. A Eva começou a sentir vergonha e tal, e eles fizeram uma coisa que muita gente faz depois que peca: se esconde. Toda pessoa que peca, ela não gosta de ser descoberta. Esse é o mal que acontece com todo mundo. A pessoa tenta se autopreservar, a pessoa tenta se auto-justificar, ela tenta se esconder até de Deus. Eles pensavam que eles iam botar umas folhagenzinhas, ia ficar nisso. Toda pessoa que peca, pastor, pensa que vai ficar naquilo ali. Pequei, ninguém vai ver. Ninguém vai ver? Ninguém vai ver? Não esquece, querido, principalmente você, Adão e Eva, com essa palavra. Deus vai ver. Já viu? Mas a pessoa tenta se auto-justificar, a pessoa tenta se auto-preservar, ela tenta se esconder. E foi isso que aconteceu. Você pode ver claramente, versículo 7: quando foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Então veio aquela autocondenação. Eles ficaram, esquisitos um com o outro, né? Na verdade, eles ficaram que nem a serpente, falando, né? Esquisito, estranho. E cozeram folhas de figueiras e fizeram para si, a Bíblia diz, né? Tentaram consertar aquilo escondendo, né? Aventais. Agora, quem é que aparece aí, versículo 8? E ouviram a voz de quem, pessoal? Do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Lembra para mim o que Adão fez? E Adão não foi mais para a igreja da graça. Traduzindo para os dias de hoje. Toda pessoa que está em pecado, irmão, eu nunca me esqueço do irmãozinho. Quer que eu prefigure para você o que é uma pessoa em pecado? Tinha um irmãozinho que sentava assim na primeira cadeira. Eu pregava, ele anotando a palavra assim, Eu gosto de orar, ele ia orar forte. Cara, primeira cadeira. Eu olhava para ele, me olhava nos olhos. Me olhava nos olhos. Aí passou uns dias, ele sentava na primeira cadeira assim, eu estava pregando e não estava com a Bíblia. De repente, um dia, 2 dias, a pessoa não trazia a Bíblia, tudo bem, né? Aí tá, passou uns dias, e eu vi que ele não trazia mais a Bíblia, eu olhava para ele e fazia assim, Passou mais uns cultos, irmão, eu não via mais ele sentado na primeira cadeira, eu vi ele mais no meio da igreja. Mas eu não dava bola. Mas ali Deus começou a mostrar para mim o que é uma pessoa em pecado. Daqui a pouco, irmão, eu não vi mais ele no meio da igreja. Ele estava lá quase assim, quase caindo para fora da igreja, já estava nas últimas cadeiras. Nada contra quem está sentado lá atrás. Não, sério, você entender, pastor, estou aqui atrás, estou em pecado. Não é isso. Mas a pessoa, ele sentava sempre na frente. E ele foi indo para trás, Um dia eu não vi mais ele na igreja. Aí um dia eu estava caminhando na rua, encontrei ele, falei, irmão, ele fez assim, Para de ir, irmão, estou falando sério. Eu estou falando sobre pecado, irmão. Encontrei ele, peguei ele no braço. Rapaz, o que aconteceu contigo? Pastor Marco, não sei o quê. A pessoa tenta se esconder. Toda pessoa que está em pecado, ela vai ficar vai ficar muito quieto. A pessoa está sempre rindo. Agora está a pessoa falando contigo, a pessoa, por que está tão quieto? Nada. Tá, que foi nada. Não, alguma coisa aconteceu. Isso aí está meio estranho. Esse negócio está meio esquisito. E Adão tentou se esconder da voz de Deus. A pessoa já não quer mais nem vir para a igreja, porque ela sabe que se ela for para a igreja vai escutar a palavra de Deus. E a palavra, não que ela vai condenar, mas a palavra vai falar. A palavra de Deus, ela fala. E quem sabe hoje você vem nesse culto,
pensando que não ia falar, mas está falando contigo. E a palavra está te achando. Não adianta você se esconder através de folhas. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você fez no verão passado. Ai, meu Pai amado, só eu para falar essas besteiras, né? E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Se você voltar um pouco aí em Gênesis, quando a voz de Deus vinha na viração do dia, o Adão e Eva iam de encontro a Deus. Agora em pecado eles fizeram o quê? Se esconderam. Eles já fizeram o caminho inverso. Quando a pessoa está de bem com Deus, ela quer ir todo dia na igreja. Escutar a palavra, dá um negócio na pessoa. Dá o horário para vir na igreja, a pessoa fica até com coceira. Eu tenho que ir. Quando a pessoa está em pecado, vamos hoje. Não sei, não está afim hoje não. Ih, rapaz. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor seu Deus entre as árvores do jardim. Escuta essa agora. E chamou, não adianta se esconder, hein? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: aonde estás? E hoje Deus está perguntando: onde é que você está? Você está em pecado? É isso que ele está falando. Onde é que você está? O que você está fazendo? Você vai se esconder de mim? Você vai se esconder do Todo-Poderoso? Você não tem que se esconder dele. Você quer fazer que nem o Jonas? Você quer escapar de Deus? Não tem como. O Jonas chegou lá. Quem é que conhece o Jonas na Bíblia Sagrada? Que ele tentou fugir de Deus. Ele chegou à consequência na barriga do peixe e disse: se eu for para o céu, o Senhor está lá. Se eu descer o céu, que é o inferno, né, o Hades, Tártaro, como chama lá, sei lá, não tem, o Senhor está ali também, não tem como esconder. Não, vou na igreja da graça, vou na Deus e amor. Vai ter irmãozinho: eu revelo que você está em pecado. Pode ser. Vai lá no Universal, alguém vai pregar lá. Meus irmãos, vai falar que você está em pecado. Você vai em qualquer lugar, alguma coisa vão falar contigo. Pastor, não vou em igreja nenhuma. Vão te dar um panfleto: larga o pecado. Pode escrever, irmão. E se eu me escapar aqui, pastor, no dia do juízo ele vai falar contigo. Só que daí vai ser tarde. Não adianta, irmão. A Bíblia é uma só. O mundo pode parecer grande para nós, mas para Deus é bem pequenininho. Ele conhece cada um de vocês. Cada um. E ele disse: onde é que tu está? A gente vai esconder, amigão? Não vai nada. E aí diz assim, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim. E olha qual que é a primeira deformação do demônio na Bíblia Sagrada. Olha para o demônio e diz assim, medo. Medo é uma deformação do diabo. A primeira vez que você lê a Bíblia Sagrada na Bíblia, teme. Logo depois do pecado veio o medo. Toda pessoa que está com medo de alguma coisa não está de bem com Deus. O medo foi a primeira característica que se manifestou na Bíblia do diabo. E temi, ele disse, temi, porque estava nu, escondi-me. Ele disse, e olha só que diz agora aqui, e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Meu irmão do céu, eu tenho uma revelação para te dar agora. Quer que eu te dê essa revelação? Deus deu uma chance para ele. Fala a verdade. Quem te mostrou? Fala o que aconteceu, Adão. Fala o que aconteceu, o que você fale. O que ele tinha que ter feito? Deus me perdoa, errei, falhei, assim por diante. Ele podia ter pedido perdão. Você não encontra isso na Bíblia. Você não encontra Adão pedindo perdão. Um dia eu vou falar com ele. Deus falou com ele, irmão, aqui, Então disse Deus: quem te mostrou que tu estava nu? Comeste toda a árvore que te ordenei que não comesse? Ele tinha que ter batido no peito e disse assim: comi. Por que ele não falou a verdade, irmão? Comi, Deus, falhei, pequei, fiz errado, vou morrer agora, o que vai acontecer comigo? Deus, eu errei, falhei. Mas nada. O que ele fez? Que muitos nós fizemos. Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela deu a árvore o quê? E comi. Ou seja, ele colocou a culpa e aí Deus foi e deu uma chance para a mulher. Uma chance. E ele diz assim, e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente meu Deus do céu, a serpente me enganou. Aí foi falar com a serpente disse: foi o cachorro. Não foi. Não se viu, foi dando a culpa para o quê? Para o outro. Irmãos, Deus só queria saber o que tinha acontecido, mas um foi passando para o outro. Não, se tem uma coisa que Deus quer que você faça hoje, confessa. É difícil confessar. Os três foram amaldiçoados: o homem, a mulher e a serpente. A serpente caminhou.